Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre se liga nos nossos conteúdos, das diversas áreas jurídicas que a gente vai atendendo no nosso Boca no Trombone. E, claro, interage com a gente, manda a sua dúvida, manda a sua pergunta. Olha, consultoria de 3 advogados na edição de hoje aqui do Boca no Trombone. Já vou apresentá-los aqui na sequência. E você vai interagindo, vai mandando a dúvida pelo WhatsApp, também pelo nosso perfil nas redes sociais. É o mesmo, viu, pessoal? É @programa Boca no Trombone. @programa Boca no Trombone, YouTube, Instagram e Facebook. Você interage por essas redes de contato. Vamos saber o que a gente preparou, além da consultoria que está na bancada aqui com a gente para a edição de hoje. Vamos lá? Hoje é dia de Sindimetrô, o informe sindical dos metroviários e das metroviárias. E também temos quadro especial, o Direitos da Saúde, sempre passando a limpo as regras do direito sanitário para você, nosso telespectador do Boca no Trombone. Deixa eu apresentar os meus convidados. Com muita alegria, muita satisfação. Em nome de IBM Advogados, a gente recebe o nosso advogado previdenciarista, o doutor Marcelo Bittencourt. Doutor Marcelo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aqui aos meus colegas de bancada. Bom dia a você, telespectador, quem nos acompanha nas redes sociais. Uma satisfação mais este domingo aqui com todos vocês. Satisfação é nossa. E na área trabalhista, em nome de Pedro Magri Guterres, Advocacia Especializada, o doutor Pedro Guterres. Doutor Pedro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos meus colegas, amigos, compartilhantes dessa bancada. E bom dia aos nossos telespectadores que estão aqui nessa manhã de domingo nos prestigiando. Coisa boa. Trabalhadores e trabalhadoras já se programam ali para mandar as dúvidas aí para o doutor Pedro. E com muita alegria a gente está recebendo ele, que é nosso consultor no Direito de Trânsito, no quadro Trânsito Legal, doutor Cristiano Machado. Bom dia, doutor Cristiano, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores. E fico lisonjeado, em fazer parte dessa bancada com 2 craques, colegas advogados. É verdade, craques mesmo aí, para atender as demandas aí da nossa audiência, que já estão chegando. Você pode participar. Reitero, para você, tem à disposição o nosso WhatsApp e também o nosso perfil nas redes sociais, o @programa Boca no Trombone. Vai interagindo, vai participando. Doutor Marcelo Bittencourt, primeira dúvida previdenciária do Renato. Diz ele, tem uma causa na justiça contra o INSS, fiz perícia, foi negado, coloquei judicial e também foi negado. Não sei mais o que eu faço. Estou muito chateado com a nossa justiça. Tá brabo aqui o Renato, doutor Marcelo. É verdade, doutor Solano. Essa é uma dúvida recorrente, quando se tem uma negativa de um benefício de incapacidade. Eu estou presumindo aqui que seja uma pergunta referente a benefício de incapacidade. Quando há essa negativa, o que fazer? É importante dizer que quando há essa negativa com trânsito em julgado, se faz o que nós chamamos de coisa julgada. Então, para entrar com uma nova ação, já tendo havido uma coisa julgada, tem que haver um agravamento. No caso da doença, tem que se ter novos fatos, novos elementos, mais exames médicos, atestados médicos comprovando efetivamente que se agravou essa doença e aí sim se perfectibilizou a incapacidade. Então, procure um advogado com essas dicas, acho que você vai obter sucesso. Certo, obrigado, doutor Marcelo. A questão agora é do direito do trabalho, do Jari. Pedi acordo com a empresa. Eles disseram que não tem acordo. Existe alguma maneira de conseguir algum acerto com a empresa? Eu quero saber o Jari. Quem responde essa pra gente é o nosso especialista, o doutor Pedro Guterres. Doutor Pedro. Bom dia, Jari. Veja só, eu sei que os trabalhadores demoram bastante tempo para conquistar os direitos durante a execução do contrato de trabalho, às vezes muitos anos de prestação de serviço para o mesmo empregador. Mas o empregador não é obrigado a fazer um acordo para o empregado quando este não tem mais interesse em manter a relação de emprego. O normal é que, uma vez desinteressado, o empregado peça a demissão e abra mão do posto de trabalho, mesmo sabendo que nem sempre isso é muito fácil e ninguém quer fazer isso. Então, a opção existente
é uma previsão legal colocada na CLT de rescisão por comum acordo. Havendo rescisão entre comum acordo pelo empregado e o empregador, o empregado recebe metade do aviso prévio, se indenizado, metade da multa de 40% do FGTS, tem direito a sacar 80% dos depósitos da conta vinculada, porém não tem acesso ao benefício do seguro-desemprego. Eu acho que essa é a melhor hipótese para ti. Conversa com o teu empregador, expõe essa situação e tenta resolver dessa forma. Obrigado, doutor Pedro. A gente está recebendo hoje o doutor Cristiano Machado, ele que é nosso consultor na área do direito de trânsito, assina o nosso quadro aqui, o Trânsito Legal. Pauta de hoje, doutor. O condutor que se recusa a fazer o teste do bafômetro pode ser preso? É uma questão que é do dia a dia, do cotidiano, né? Na prática, doutor, como é que é o teste de bafômetro e a realização do teste pelo condutor de veículo é sempre obrigatória? Ótima pergunta, Solano. O que acontece? Quando o condutor, numa fiscalização de trânsito, ele é abordado, ele é convidado a fazer o bafômetro. Não há qualquer obrigatoriedade em realizar esse teste. Ele é convidado a fazer o bafômetro. Na hipótese dele se negar a realizar o teste do etilômetro, ele pode chamar um condutor habilitado e esse veículo é plenamente liberado. Não há uma obrigatoriedade na realização da prova. Certo, obrigado, doutor Cristiano. Você pode encaminhar a sua dúvida para a gente, a dúvida trabalhista, previdenciária e de trânsito na edição de hoje aqui do Boca no Trombone. Temos quadro de opinião? Sim. Chegando o informe sindical de hoje, assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano. Continua sendo a nossa grande missão, evitar a privatização da Transurb. Apesar da promessa do presidente Lula ano passado, de vários ministros, deputados da base governista dizerem que a Transurb não será privatizada, a Transurb continua no PND. Nós tivemos uma declaração muito infeliz do ministro Rui Costa, 2 semanas atrás, dizendo que transporte não é função do Estado. Quer dizer, isso para nós é um indicativo de que a Transurb pode vir a ser privatizada realmente no governo Lula, o que seria uma catástrofe para nós trabalhadores, para nós do Sindimetrô, que apostamos todas as nossas fichas num governo para os trabalhadores. Em função disso, nós temos 2 audiências públicas muito importantes, uma dia 26 em Brasília, dia 26 próximo, chamada pela deputada Fernanda Melchiona, que é o destino do sistema metroferroviário do Brasil, onde a gente quer que estarão presentes ministérios das cidades, a qual a Transurb é ligada, Ministério da Gestão e Ministério da Casa Civil, que sejam claros, dizer qual vai ser o futuro da Transurb, para que a gente possa discutir com a categoria os próximos passos das nossas lutas. E no mesmo dia terá uma audiência também em Taquara, chamada pelo deputado Issur, aqui da Assembleia Legislativa, abrindo uma frente para a expansão do sistema metroviário, então da Transurb, para Taquara. Nós somos solidários, nós somos parceiros nessa luta, nós defendemos o transporte público de qualidade, ou seja, nós defendemos principalmente os metrôs e trens. Então nós estaremos presentes em Brasília, estaremos com mais de 2 ônibus lá, com trabalhadores e trabalhadoras, exigindo do governo a retirada da Transurb do PND, e somos, como eu disse, solidários à expansão. Nós queremos sim que o trem vá para Taquara, o trem traz desenvolvimento junto com ele. É muito importante que os trabalhadores e trabalhadoras tenham um sistema de transporte de qualidade e a custo zero. Um grande abraço e um bom domingo. Muito obrigado ao time do Sindimetrô, sempre atento às demandas aí dos metroviários e das metroviárias. Mais questões, mais dúvidas? Mais uma previdenciária para o doutor Marcelo Bittencourt, do Acelon. Tive acidente de trajeto de trabalho reconhecido na Justiça. Coloquei na Justiça, a juíza queria dizer que eu não tinha direito, eu fiquei com a lesão permanente, foi reconhecido pelo INSS, mas não recebi meus fundos por esse período. O que fazer? É o que quer saber o Acelon, doutor Marcelo. Bom dia, senhor Acelon. Pelo que eu depreendi da pergunta, o senhor sofreu um acidente, então o senhor tem direito a um auxílio acidente da Justiça. Foi reconhecido pela Justiça, embora alguma dificuldade com a juíza no primeiro momento, o INSS não lhe deu guarida na sua pretensão. Pelo que eu estou depreendendo,
as parcelas pretéritas possivelmente tenham sido ficadas para trás. O que fazer? É difícil opinar no caso concreto do seu caso, né? O senhor possivelmente esteja postulando na justiça isso. A gente sempre orienta, veja com o seu advogado, que ele conhece melhor o caso, o processo, para ele poder lhe dar a devida orientação. Obrigado, doutor Marcelo. Mais uma dúvida, a dúvida é do direito trabalhista. Passo ela para o doutor Pedro Guterres. Doutor, o José de Canoas trabalha desde 2014 sem carteira assinada, somente com um contrato. Tem direito à rescisão quando vier a sair da empresa? Eu quero saber o José. Então, José, por esse período longo que tu estás trabalhando ao mesmo empregador, tendo assinado um contrato, muito possivelmente estão caracterizados os requisitos para uma relação de emprego. Porém, se ela não está anotada na tua carteira de trabalho, tu não está informado no e-social, não está havendo os recolhimentos, tu não tem como exigir muita coisa do teu empregador quando ele te demitires, embora fosse um direito teu receber as verbas rescisórias. E mesmo que o teu empregador resolva fazer um acerto contigo como se tu tivesse a carteira de trabalho, ainda assim tu vai restar no prejuízo, porque tu não vai conseguir pegar os depósitos do FGTS, porque não foram recolhidos, e também por não ter havido os recolhimentos previdenciários, esse tempo não vai contar futuramente quando tu quiseres te aposentar, e tampouco caso tu precise da guarida do INSS em caso de um adoecimento agora nos próximos meses. Portanto, procura um advogado trabalhista, veja sobre a possibilidade de reconhecimento desse vínculo para fazer valer todos os seus direitos, além desses rescisórios. Obrigado, doutor Pedro. Hoje a gente está recebendo o doutor Cristiano Machado, ele que é advogado de direito de trânsito, assina o nosso quadro aqui, o Trânsito Legal, e ele falando sobre a questão do teste de bafômetro, né, se o condutor ele pode ser preso ou não. Doutor, quais são as circunstâncias, né, exigidas na lei em que o condutor deverá, né, é obrigado a fazer o teste de bafômetro, doutor? Solano, não há, né, uma obrigatoriedade e é sempre o dito popular. Eu recebo vários clientes no escritório em que teriam dito para ele que se ele não fizesse o bafômetro, ele seria preso. A prisão só pode ocorrer, no caso de recusa ao bafômetro, se esse condutor apresentar visíveis sinais de embriaguez. É esse o requisito que pode gerar a prisão. A mera recusa ao bafômetro, ela não gera qualquer possibilidade de prisão. Perfeito, muito obrigado, doutor Cristiano Machado. Importante tema, né? Você que é condutor, você que é proprietário de veículo, interaja, mande a sua dúvida aqui juntamente com os segurados da Previdência, os trabalhadores e as trabalhadoras, nossa consultoria em 3 frentes aqui, previdenciária, trabalhista e de trânsito, na edição de hoje aqui do Boca no Trombone. Vamos para o nosso recado do senhor José Hernandes? Sim, ele traz para a gente as melhores opções de purificador e mineralizador de água com a WaterSul. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. Daí fica fácil, né? A melhor opção é você pegar o telefone, entrar em contato com o time de vendas da WaterSul, escolher o purificador e o mineralizador de água que vai atender a sua necessidade. Vá lá, não perca tempo. Vamos com mais consultoria? Consultoria previdenciária, hoje com o doutor Marcelo Bittencourt. Doutor, a Rosane lá de Teutônia, olha essa questão aqui da Rosane. Encaminhei minha aposentadoria faz 8 anos. Agora, no dia 25 de novembro do ano passado, 2022, fiz uma perícia e não tive resposta. Pode essa demora? A dúvida da Rosane. Senhora Rosane, essa é uma pergunta frequente, uma pergunta constante que precisa ser esclarecida. Existem N fatores que podem fazer com que o pedido, o encaminhamento de benefício faça com que demore a sua análise. Por exemplo,
Após o julgamento, deferimento ou não do benefício junto ao INSS, pode ser que seja encaminhado algum recurso para a junta de recursos, o Conselho de Recursos. Hoje se tem uma média de tempo de duração de 1.091 dias, ou seja, praticamente 3 anos para análise de recursos. Então, são N fatores que pode ser que faça demorar a análise do seu benefício de incapacidade. Isso na via administrativa, sem contar na judicial, que existem os precedentes judiciais que fazem com que o processo fique sobrestado. Então, infelizmente, tem que aguardar essas demoras que fazem parte dos processos, sejam administrativos ou judiciais. Certo, obrigado, doutor Marcelo. Agora, dúvida do direito trabalhista, chamo o doutor Pedro Guterres, do Pedro Mag Guterres Advocacia Especializada. Doutor, o Andrew, assinei contrato com a empresa faz 1 ano, fiz a integração, já fez 1 ano de carteira assinada e até agora nada deles me pagarem. O que fazer? Que situação curiosa essa, né, doutor Pedro? Olha, Andrew, se é isso mesmo que tu está nos relatando, tu fizeste a integração, assinou o contrato e está prestando serviço há 1 ano sem receber, além de procurar um advogado trabalhista, tem que procurar as autoridades policiais, porque pode ser considerado um caso análogo à escravidão. Porém, se não for isso, se for só um caso em que tu fizestes uma integração, assinaste um contrato de trabalho, não começou a trabalhar, mas também não lhe pagaram, é importante que tu formalize a extinção desse contrato de trabalho, para que isso fique devidamente registrado na tua carteira de trabalho e tu receba pelo período respectivo ao que tu trabalhou, tanto o teu salário quanto as tuas verbas rescisórias. O teu caso é curioso, acho que convém tu procurar um profissional competente para te dar uma assessoria adequada ao teu caso concreto. Obrigado, doutor Pedro. O time de consultores está esperando a sua mensagem na área previdenciária, na área trabalhista e do direito de trânsito. Vai interagindo pelo nosso WhatsApp, também pelo nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone. Você nos encontra, nos acha no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Quadro especial, aqui temos, é hora da gente falar sobre o direito sanitário. Está no ar o nosso Direitos da Saúde. Bom dia, doutor Solano. Alguns dos principais direitos dos pacientes oncológicos. Um direito muito importante que os pacientes oncológicos têm é a isenção na tarifa do ônibus, por exemplo, porque muitas pessoas têm dificuldade em se deslocar para fazer os tratamentos e também para realização de exames. Então, se ficar comprovado que essa pessoa necessita de uma companhia para ir até os locais de tratamento, mediante laudo médico, esse benefício da isenção de tarifa poderá ser estendido ao acompanhante. As pessoas que estão sendo atendidas através do SUS, a partir da data da constatação do laudo patológico, até 60 dias tem para o início do tratamento. Então é importante salientar também que tanto as mulheres atendidas pelo SUS, como também as pessoas atendidas pelos convênios particulares, elas têm direito à cirurgia reparadora da mama. Pelo SUS, na rede credenciada do SUS. As pessoas que estão inscritas no INSS terão direito ao auxílio-doença independentemente de carência. Idosos de baixa renda, deficientes de baixa renda também acometidos pela neoplasia, poderão ter direito ao LOAS, se forem pessoas de baixa renda, estiverem no cadastro no CAD. Dependendo do tipo de contrato de financiamento de casa própria, poderá ter quitado o seu plano de financiamento. O paciente oncológico poderá sacar o FGTS ou o PIS/PASEP. Então, esses são os principais direitos dos pacientes oncológicos e alguns específicos das mulheres com câncer de mama, que até a próxima oportunidade. Muito obrigado ao time de advogados e médicos que fazem o quadro aí Direitos da Saúde, sempre trazendo belas informações para a gente ao longo do Boca no Trombone. Mais dúvidas? A dúvida agora é de Previdência. Dr. Marcelo Bittencourt está nos atendendo, em nome do BM Advogados. Doutor, o Ari de São Paulo das Missões. Sobre a revisão da aposentadoria, já faz 4 anos que encaminhei e até agora nada. Me aposentei em 2013. O que fazer? A dúvida do Ari.
Então, senhor Ari, como eu falei anteriormente, a pergunta é semelhante, né? O porquê dessas demoras. Então, pode ser, né, que o seu caso tenha sido afetado. É muito comum os pedidos de revisões tenham um tema afetado no STF, no STJ ou na TNU. O que significa um tema afetado? Existe um caso paradigmático, que é um caso que aguarda julgamento nesses tribunais superiores e, a partir desse caso paradigmático, todos os tribunais e demais ações de todo o Brasil deverão julgar tal qual aquele caso paradigmático. Então, existem esses precedentes e talvez o seu caso esteja nessa situação, aguardando o julgamento de algum precedente judicial. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Mais uma dos trabalhadores e das trabalhadoras para o doutor Pedro Guterres. Doutor, o Jean lá de Novos Cabrais. Trabalho há 6 anos numa empresa, faço 44 quilômetros todo dia. Tenho direito ao Vale Transporte? A dúvida do Jean, doutor. Jean, provavelmente tenhas, tá? O Vale Transporte é um direito do trabalhador que usa o transporte coletivo para se deslocar no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Ocorre que esse transporte tem que ser aquele transporte comum, o de rua, né? Não aquele que sai da rodoviária. É muito comum aqui na região metropolitana de Porto Alegre que muitos empregados de Gravataí, Cachoeirinha, outras cidades metropolitanas levem mais de 20, 22 quilômetros para se deslocar da sua residência até o local de trabalho em Porto Alegre, por exemplo. E nesses casos fazem uso de 2 ou 3 transportes coletivos municipais ou intermunicipais e nesse caso tem direito ao Vale Transporte. Se esse é teu caso, tu tens direito ao Vale Transporte. Agora, se tu te desloca 22 quilômetros em veículo, em ônibus daqueles intermunicipais, pega na rodoviária, aí não é caso de Vale Transporte. Então, tu vai ter que conversar com o teu empregador para ajustar uma forma de ser ressarcido por esse gasto, pois, embora tu soubesse da distância quando te candidataste a esta vaga, também não é certo que tu arque sozinho com esse dispêndio. Certo, obrigado ao doutor Pedro. A gente está recebendo hoje o doutor Cristiano Machado, o nosso advogado de Direito de Trânsito, falando sobre a pauta do condutor que se recusa a fazer o teste do bafômetro, se ele pode ser preso. Doutor, quais as consequências da recusa do condutor em fazer o teste do bafômetro, doutor Cristiano? Solano, aquele condutor que se recusa a fazer o teste do bafômetro, ele é submetido a um processo administrativo. Na hipótese dele buscar a sua defesa nesse processo administrativo e ter um indeferimento, ele terá a carteira suspensa pelo período de 1 ano e terá que efetuar um pagamento de um valor de uma multa de quase R$3.000. Então, quase R$3.000 de multa e 1 ano de suspensão, mais reciclagem e prova teórica. Certo, muito bom. Obrigado, doutor Cristiano. Os doutores seguem com a gente. Depois do intervalo tem mais consultoria e você vai participando. Interaja pelo WhatsApp e também pelo nosso perfil nas redes sociais, porque daqui a pouco a gente volta com o nosso Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, vai interagindo, vai mandando a sua dúvida do direito previdenciário, do direito trabalhista, do direito de trânsito, as consultorias que estão com a gente na bancada na edição de hoje. Olha aí, ó, tá na tela o WhatsApp e também o nosso perfil na rede social, que é o @programa Boca no Trombone. Mande a sua dúvida, ainda dá tempo. Mais uma previdenciária para o doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. Doutor, o Edson lá de Santa Maria. Trabalhei em 2 empresas no mesmo período. Como fica o tempo de serviço para a aposentadoria? A questão do Edson. Bom dia, senhor Edson. Essa é uma dúvida muito importante, muito interessante. A gente aproveita para esclarecer essa situação, porque esse é um tema que nós chamamos de atividades concomitantes, né? É um tema que, como eu falei anteriormente, ele foi afetado
né, no STJ, reconhecido o equívoco que o INSS faz ao somar esses salários de contribuição. O INSS ele acaba pegando uma atividade preponderante, essa atividade ele usa o valor integral, e a outra que não é preponderante, ele não utiliza todo esse valor na soma dos seus salários de contribuição. Logo, a sua aposentadoria concedida, ela é concedida a menor. Então, o senhor precisa procurar um advogado da sua confiança para encaminhar um pedido de revisão de aposentadoria e poder aumentar o seu benefício. Obrigado, doutor. A questão agora é trabalhista. Quem responde é o doutor Pedro Guterres, do Pedro Mago Guterres Advocacia, especializada para o Eduardo de Gravataí. Minha empresa fazia o periódico todo ano. Porém, de um tempo para cá, a médica não pede exames, nem nos examina. Somente pergunta como a gente está. Isso está correto? A dúvida do Eduardo, doutor. Veja, Eduardo, ainda durante o governo federal anterior, nós tivemos algumas alterações na legislação atinente à segurança e medicina do trabalho. Portanto, atualmente, a regra é que o exame periódico seja feito a cada 2 anos. Esse período pode diminuir para 1 ano ou até para 6 meses, se forem empregados de empresas enquadradas em nível 3 de risco, conforme a sua classificação no CNAE, o Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, ou se forem empregados idosos, ou ainda se forem empregados que trabalhem em atividades de risco, como espaço confinado, expostos a pressões hiperbáricas, como os mergulhadores, por exemplo, também. Mas nada disso impede que, em tu sentindo alguma situação, algum problema de saúde, tu procure o serviço médico da empresa, informe a situação e procure buscar o que está acontecendo. Obrigado, doutor Pedro. O doutor Cristiano Machado é nosso consultor, nosso advogado no direito de trânsito, assina o quadro Trânsito Legal e hoje está aqui com a gente falando sobre a questão do teste de bafômetro. A legislação de trânsito teve alterações recentes sobre o teste de bafômetro, doutor? Solano, nós temos uma alteração ocorrida em abril de 2021, que ainda nos dias de hoje não está ainda muito bem exercida pelo Detran. O que ocorre? Antigamente nós tínhamos um processo administrativo composto de multa e, após julgado esse processo administrativo da multa, é que era gerado um processo de suspensão do direito de dirigir. Ou seja, um condutor, para ter o seu processo definitivamente julgado, levava quase 10 anos um processo desse. Hoje o processo é unificado. Ao mesmo tempo que nós temos a multa, nós temos o processo de suspensão. Então eles andam de forma conjunta, o que faz com que os processos sejam julgados de forma mais célere, o que foi uma grande mudança e correta da legislação. Belo avanço, né? Muito bom, realmente. Bom, quero agradecer aqui a presença dos meus colegas, meus advogados. Doutor Marcelo Bittencourt, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima aqui no Boca no Trombone. Obrigado, doutor Solano. Um abraço aqui aos parceiros de mesa, aos colegas de mesa e um abraço para você aqui, telespectador. Doutor Pedro Guterres, obrigado, alegria recebê-lo aqui no Boca mais uma vez. Até a próxima. Muito obrigado, doutor Solano. A alegria é toda minha. Felicidades a todos os meus colegas e aos nossos telespectadores. Doutor Cristiano, volte sempre. O direito de trânsito é muito vasto, hein? Precisamos do senhor aqui na bancada. Obrigado, Solano. Obrigado, telespectadores, meus colegas de mesa. Será um prazer sempre poder esclarecer as dúvidas de trânsito. Obrigado aos doutores Marcelo, Pedro e Cristiano que comigo fizeram a edição de hoje do Boca. Durante a semana tem aquela nossa combinação, né? Redes sociais, @programa Boca no Trombone. Te inscreve agora no nosso canal no YouTube pra gente interagir. E domingo que vem, aqui na tela da Band, estaremos juntos para mais uma edição do Boca. Até lá!